Fala galera, tudo certo? Hoje nós vamos falar de um assunto essencial para a nossa vida. Nós vamos falar sobre oração. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você quer que aprenda um pouco mais sobre oração, assim como você vai aprender agora, e comenta aqui embaixo o que vocês acham dos nossos vídeos, o que é oração para você e as respostas do Mais Pesquisa de hoje. Vamos falar o que não é oração. Oração não é uma série de repetições ou uma reza, assim, onde a gente começa a repetir as mesmas palavras ou repetir os mesmos conceitos ou frases buscando conseguir alguma coisa de Deus, ou tentar conseguir um perdão dele porque estão rezando ou falando as mesmas palavras repetidamente. Pô, eu estou aqui me sacrificando, falando um monte de vezes a mesma coisa, acho que Deus vai me ouvir dessa vez. Não, oração não é isso. É natural, foi o que aconteceu comigo, a gente aprender quando é mais novo o Pai Nosso e orar o Pai Nosso. Mas eu não oro o Pai Nosso repetidas vezes buscando alcançar alguma coisa de Deus. Eu oro quando eu não tô legal, quando eu não sei o que dizer, e aí eu faço a oração que Jesus me ensinou para que eu possa falar com Deus. Outra coisa é que a oração ela não precisa ser muito bonita ou cheia de palavras difíceis. A oração é muito mais profunda do que isso. Você já ouviu gente que começa a orar assim, até imposta a voz, faz uma oração alta e forte, assim, com um monte de palavras difíceis, citando versículo? Gente, oração é muito mais profunda do que isso. Tá, vamos falar o que é oração. E assim como todos os outros vídeos do Level Up, a gente está usando a Bíblia como referência, como base. Então eu quero ler de cara Mateus capítulo 6, versículo 6, que é um ensino, que é uma fala de Jesus a respeito da oração. Fala assim, ó: mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Entende? Deus é o seu pai e ele quer ter um relacionamento e estar com você. Então a oração é uma conversa sincera com Deus. Pensa que Deus é o seu melhor amigo. Deus é o seu pai, é a pessoa mais próxima que você tem. Então compartilha com ele a sua vida. Fala como você se sente, fala das suas alegrias, fala das suas dificuldades, fala daquilo que você gostaria de ter. Conversa com ele sobre o seu futuro, planeja com ele o seu futuro. A ideia da oração é uma conversa, um coração sincero diante de Deus, mostrando tudo que você sente, tudo que você pensa e tudo que você sonha. A oração é a forma como nós nos comunicamos com Deus e Ele conosco. Já aconteceu comigo de eu estar muito triste, muito angustiado, eu abri o coração diante de Deus. E eu não ouvi a voz de Deus assim, tipo, ouvir mesmo, de forma audível, sabe? Ver assim, eu e tal, não sei o que. A gente sempre tem essa voz de Deus, tipo, né? Acho que é porque ele é muito grande. Parece nada a ver. E eu senti uma alegria profunda depois de orar, como se Deus estivesse falando comigo, me trazendo uma paz que excede todo entendimento, como a própria Bíblia fala. Então oração é a gente se comunicar, mas Deus mexe com o nosso coração também. Tá, para nos ajudar a entender um pouco mais a oração e também ajudar em como orar em alguns momentos, porque tem hora que a gente não sabe muito o que falar, né? Então eu dividi a oração em 4 partes. E a primeira delas é nós termos um momento de adoração na nossa oração. No Salmo 145, versículo 1 a 3, diz o seguinte, ó: eu te exaltarei, meu Deus e Rei. Louvarei teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei. Sim, louvarei o teu nome para sempre. Grande é o Senhor, Ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza. É importante no momento da nossa oração, nesse início talvez, reconhecer quem Deus é e reconhecer o que Ele faz. Dizer o quão poderoso, o quão grande Ele é, o quão feliz nós somos de sermos filhos dEle e da obra maravilhosa que Ele fez. Então pensa na sua oração, talvez o começo dela seja dizer quem Deus é. Pô, Deus, o Senhor é o Deus grandioso, poderoso, é o meu Pai. Muito obrigado por isso e tal. Um momento de adoração na sua oração. A segunda parte nós chamamos de confissão. Ó, Salmo 51, versículo 1 e 2 falam o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor.
por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. A ideia é que depois a gente falar quão grande Deus é nós confessarmos diante dele nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Confessar e pedir perdão por tudo de ruim que nós fizemos. Como diz aquela música, não tem como brincar de esconde-esconde com Deus, entendeu? Ele já sabe de tudo isso, mas é importante para que nós possamos aprofundar, estreitar, melhorar nosso relacionamento com ele em uma conversa sincera, nós falarmos das coisas erradas que fizemos e alcançar perdão pelo grande amor dele. A terceira parte da nossa oração a gente chama de agradecimento. Salmo 118, versículo 1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Já que no momento anterior nós pedimos perdão pelo nosso pecado, é hora de agradecer pelo perdão do Senhor, porque em Cristo Jesus, pelo grande amor de Deus, nós somos perdoados dos nossos pecados, nós somos purificados. Então, agradecer por isso, agradecer pelo grande amor de Deus e pelo cuidado dele. Eu sei que muitas vezes nós passamos por momentos muito difíceis, porque às vezes é difícil pensar em algo pelo qual agradecer. Se você não consegue pensar em algo para falar nesse momento, agradece pela salvação, agradece pelo amor de Deus, agradece pelo que Ele é na sua vida, por ter te chamado como filho e filha dele. A quarta e última parte nós chamamos de súplica. Eu quero ler o Salmo 34, versículos 6, 7 e 8. Clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz aquele que nele se refugia. Esse momento, todos os momentos da oração têm que ter sinceridade, mas esse principalmente é apresentar de forma sincera e sem desistir os nossos pedidos, as nossas preocupações, aquilo que aflige, que preocupa a nossa mente e o nosso coração. Apresentar diante de Deus os nossos pedidos. E não só os nossos, mas também orar, interceder por outras pessoas, interceder por pessoas que estão passando por dificuldade, que nós sabemos, e orar: Deus, cuida de tal família, eu oro pelo meu amigo tal. Orar também para que pessoas que não conhecem a Deus, assim como o salmista falou, para que eles provem e eles vejam que Deus é bom e que o amor de Deus é grandioso e dura para sempre. Então essa parte final é orar por outras pessoas e apresentar de forma sincera e sem desistir os nossos pedidos. Por que é importante orar? Primeiro, porque cria intimidade com Deus, nos aproxima cada vez mais dele. O nosso relacionamento com Deus está garantido por causa de Jesus. Jesus morreu no nosso lugar, perdoou nossos pecados, ressuscitou, nós cremos nele, o caminho está aberto para nos relacionarmos com Deus. A nossa parte, então, é andar por esse caminho, é viver essa intimidade, essa proximidade com Deus. E a oração diária vai nos ajudar a nos aproximar cada vez mais desse Deus maravilhoso. A oração é importante também porque ela nos traz uma alegria e uma paz que muitas vezes nós não conseguimos entender de onde ela veio. A situação pode estar muito ruim, nós podemos estar passando por dificuldades, mas quando nós oramos e apresentamos isso diante de Deus, suplicamos para Ele ajuda, Ele nos traz uma paz que eu não consigo explicar, porque nem a Bíblia fala que é compreensível, porque é realmente uma paz e uma alegria que vai além do que nós possamos entender. E também é importante a gente orar, porque existem muitas situações que nós não temos controle nenhum. Zero controle, as coisas estão aqui, a gente está se desesperando. Na oração, vamos pegar essas coisas e colocar diante de Deus. Então é importante nós orarmos para tirar esse negócio que está na nossa frente, ou esse peso que está em nós, e Deus, está na tua mão, eu confio no Senhor. Então é uma demonstração de confiança, então é importante orar para apresentar essas coisas, e aí sim, como eu falei antes, vivenciar uma paz, uma alegria que vai além do que a gente consegue ver. Agora eu tenho 3 ações práticas para te ajudar a melhorar a sua vida de oração. A primeira delas é: defina um lugar e um horário e não negocie. Ou seja, defina um momento do seu dia e um lugar que você vai ali orar e conversar com Deus, e não negocie isso. Não coloca videogame, não coloca nada na frente. Aquele momento é para isso, seja de manhã, à tarde, à noite, não importa, aí você define, mas a ideia é não negociar. Segunda coisa importante que pode te ajudar é criar um diário de oração. Pega um caderno que você não usa mais, ou compra um caderno e anota lá seus pedidos, seus agradecimentos. Tem gente que escreve a oração inteira, mas pega esse caderninho
e anote, porque no futuro você vai olhar as coisas que você anotou no passado. Nossa, Deus respondeu isso. Deus respondeu isso também. Isso vai te trazer ânimo e perseverança para continuar uma boa vida de oração. Terceiro e último, convide um amigo ou uma amiga para ser seu parceiro, sua dupla de oração. Alguém que você vai compartilhar pedidos, agradecimentos e alguém por quem você vai orar. Porque aí no momento que ele estiver com dificuldade, você vai falar, cara, vamos orar, vai dar certo. Quando você estiver com dificuldade, essa pessoa vai te ajudar a perseverar na oração. Fatos interessantes. A nossa oração ela pode tanto ser individual, você sozinho em algum lugar, na sua casa, na igreja, assim, ou coletiva, com outras pessoas orando ao mesmo tempo ou orando cada um em um momento, uma pelas outras. Existem situações em que isso acontece, uma delas é vigília, que é quando passamos a madrugada inteira orando, ou grupos de oração, quando as pessoas se reúnem na igreja, nas casas e oram umas pelas outras, ou relógio de oração ou jornada de oração, onde pessoas se comprometem a orar durante um período, seja um dia inteiro ou uma semana inteira, onde a cada hora uma pessoa ora por um só objetivo, seja, sei lá, por missões, por evangelismo, por cura, por transformação, não importa, mas uma jornada, um relógio de oração. E falando nisso, aconteceu uma coisa incrível na história da igreja, que no século XVIII, numa igreja lá na Alemanha chamada Igreja dos Irmãos Morávios, eles ficaram em uma jornada de oração orando por missões durante 100 anos, galera, 100 anos sem parar. A cada hora do dia tinha uma pessoa lá na igreja orando por missões. Outra curiosidade interessante também é que Tiago, o irmão de Jesus, autor da carta de Tiago, tinha o apelido de Tiago Joelhos de Camelo, porque ele era um cara de muita oração. Mais pesquisa. Super tranquilo hoje, duas coisinhas bem simples para você. Primeiro é a pergunta: nós podemos orar para o Espírito Santo? Segundo, comenta aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade na hora da oração, ou qual é a sua maior dificuldade para orar. Valeu, galera, por mais um vídeo aqui nos YouTubers, nesse canal maravilhoso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você não curtiu, curte. Se você não compartilha, compartilha. E comenta aqui embaixo, galera. Se você tem alguma dúvida ou alguma brisa, qualquer coisa, comenta aqui que a gente quer responder você.